Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo mais uma vez aqui em nosso estúdio o vereador Cabo Elinho do PL, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Vereador, seja bem-vindo. Olá, Lidiane, né? Muito obrigado. Prazer estar aqui novamente. Um abraço aí a todos vocês que acompanham o trabalho da TV Câmara, da Rádio Câmara, os nossos trabalhos aqui através do Legislativo Municipal. Vereador, a gente começa de cara repercutindo a mobilização, de moradores que, inclusive, na sessão ordinária dessa semana, procuraram vereadores, Você foi procurado por conta de perturbação de sossego, de transtornos causados por pessoas que frequentam as chamadas adegas na nossa cidade. Disque cerveja, disque bebida, que são os espaços em que são vendidas bebidas alcoólicas e que muitas vezes não apenas vendidas, mas as pessoas acabam se acomodando ali no estabelecimento, às vezes na calçada, às vezes em frente aos portões das residências das pessoas. O que esses moradores vieram trazer aqui com relação a essa demanda? Então, Lidiane, aquilo que de repente parece uma solução, montar ali um ponto de venda de bebidas, para aquela pessoa que de repente está desempregada ou que tem aquele interesse em empreender na cidade, acaba se tornando um problema para a comunidade. Eu, particularmente, defendo a liberdade das pessoas. Eu acredito que as pessoas têm que ser incentivadas a empreender na cidade, Isso é saudável. A gente vem, de um partido que tem essa visão, e só que a gente preza demais, pelo respeito aos direitos, da coletividade. Então, o direito do indivíduo empreender, e montar ali um ponto de venda de bebidas não pode confrontar o direito à segurança, à saúde, à tranquilidade, ao repouso noturno, que é sagrado, no direito brasileiro. Então, essas pessoas que estão incomodadas, vizinhança de algumas adegas, é importante a gente ressaltar que as pessoas não estão aqui reclamando daquelas que trabalham de forma legalizada. O problema são aquelas que estão ilegais, e que acaba virando um tumulto, obstruindo calçadas, algumas obstruindo até a rua. E isso se torna um problema de segurança pública, de saúde pública, quando não tem controle de venda de bebida alcoólica para menor de idade, por exemplo. Então acaba se tornando um problema para a sociedade. Volto a repetir, é importante que se diga, a gente defende o direito das pessoas de empreender. A gente entende que isso é saudável para a sociedade, mas tem que ter regulamentação, do ponto de vista do legislativo, para poder amparar a todos, aquele que quer investir e a pessoa também que mora ali vizinho a esse tipo de estabelecimento, que tem direito à tranquilidade. E essa regulamentação, a necessidade dessa regulação, desse tipo de atividade aqui em Bauru, já está sendo documentado, elaborado um projeto de lei nesse sentido para a regulamentação, então, do funcionamento das adegas. Exatamente. Além de moradores, vizinhos de algumas adegas, também comando da Polícia Militar já nos procurou, pedindo justamente apoio nessa questão. Já me reuni com alguns vereadores, todos eles, inclusive esse projeto de lei que já está quase pronto, está na mão de todos eles, para apreciação, para incluir aquilo que achar salutar, para todos participarem. Então é um projeto construído a muitas mãos, porque a ideia não é impedir o trabalhador de trabalhar na ponta da linha. Na verdade, é regulamentar uma atividade que está crescendo bastante na nossa cidade, mas crescendo sem ordem, na verdade, aquilo que era para ser de forma ordeira, em alguns pontos está criando desordem. E aí vira um problema público e aí o poder público tem que atuar.
Vereador, quando a gente fala em regulamentação desse serviço, desse tipo de comércio, organização do horário de funcionamento, quem é que pode frequentar e qual é o limite, né, em que as pessoas podem ficar ali, as que forem consumir o que o estabelecimento oferece, vende? Exatamente, Lide. Hoje, as adegas não têm uma legislação própria. Elas trabalham com a legislação de bares e lanchonetes. E aí é que está o problema, porque normalmente o bar ou lanchonete tem um espaço, um recuo para receber essas pessoas. E quando dispensa as adegas a mesma legislação, as adegas passam a utilizar a calçada, né, passam a utilizar a rua, e aí é aquela situação, tem vizinhos dos lados. E quando toma as calçadas, aquilo começa, né, a crescer para as laterais, aquelas pessoas que moram ali, né, no entorno, que se pudessem opinar, talvez nem aceitariam um estabelecimento naquele local, aí tem que conviver com a obstrução da sua garagem, do portão de entrada e saída. Recebemos, inclusive, alguns relatos de constrangimento, né, a mulheres que estiveram na Câmara e que disseram que para sair, né, acabam sendo, né, ofendidas e tudo mais. E aí isso é inadmissível. Então é importante frisar, a gente não quer proibir o trabalhador de empreender, mas a gente precisa regular a venda, né, desses produtos e, obviamente, ter paz, né, dentro da urbanidade, que é o que a gente espera. Bom, esse projeto ele já tem um esboço, podemos dizer assim, está sendo analisado aí pelos vereadores. Quais são os próximos passos? Exatamente. Já fizemos o esboço da lei. Agora, dentro, né, da democracia, é importante que os outros opinem. E aí tem a questão, né, do CNAE, que provavelmente, né, vai mudar, não vai ser o mesmo, né, dos bares. Tem a questão dos horários, né, e também a questão da previsão do DISC, né, porque o DISC, aquele local onde a pessoa vai lá, retira, né, e leva para o consumo em clubes, residências, etc., daí também já é uma outra questão e a gente não quer impedir nada disso, apenas pacificar a questão das adegas. Vereador, mudando de assunto, falar sobre a discussão da retomada da concessão da malha ferroviária Oeste. Algumas reuniões já têm acontecido e a Câmara buscando o protagonismo do município diante dessa discussão. Afinal de contas, essa malha ferroviária começa lá no Mato Grosso e a ideia é que esse transporte pelos trilhos ele seja retomado até o Porto de Santos. E que Bauru, então, de fato, seja protagonista. Afinal de contas, nossa história tem proximidade com a ferrovia, né? Praticamente nosso desenvolvimento todo está ligado ao sistema ferroviário. Uma comissão temporária foi criada aqui na Câmara para discutir essa questão. E o senhor faz parte, então, dessa comissão? Sim, faço parte da comissão. Eu acho um tema imprescindível para Bauru. Eu costumo dizer que Bauru nasceu pelos trilhos e tem muito que crescer através deles ainda. Então seria uma baita de uma injustiça, né, Bauru ficar fora desse debate. Eu acho que é importante para a cidade, né, na verdade, para o desenvolvimento de toda a região. É um projeto bastante grande, né, ligando Mato Grosso do Sul até o litoral através dos trilhos, vai passar próximo de Bauru e Bauru não estava participando do debate. Eu estava na presidência da Câmara, né, como vice, eu estava substituindo o presidente Marcos, que estava licenciado, e chegou, né, até mim a vereadora Estela, né, informando sobre essa reunião que estava acontecendo em Mato Grosso do Sul. Veio o convite para a Câmara de Bauru e até ali nas vésperas a gente não tinha decidido sobre a participação. E então ela fez a solicitação e eu autorizei que ela participasse, né, desse evento em Mato Grosso do Sul e ali ela se inteirou, né, de tudo aquilo que está acontecendo e trouxe para o Legislativo. Tivemos uma reunião recente que envolveu, né,
o executivo, empresários da área, né, do setor, e acho que foi bastante produtivo, porque agora, inclusive, montamos a comissão temporária e já tem uma outra reunião prevista em Brasília. E eu acho muito importante que o Poder Legislativo esteja presente em todas essas reuniões para que Bauru tenha voz. E, obviamente, aquele que vai lá nos representar, representando o nosso Legislativo, né, que vai pleitear o direito de Bauru continuar participando desse projeto tão importante, porque se a gente for ver hoje, Lide, ficou uma situação bastante ingrata para Bauru. Bauru acabou ficando com um cemitério, né, de maquinário aqui em toda a nossa região, que acaba se tornando um problema também de saúde pública, de segurança, principalmente, porque esses vagões abandonados acabam se tornando locais de uso, de venda de droga e de a prática de várias outras condutas inadequadas, né, na área urbana. Então, proliferação de insetos e etc. Então, a gente, sem contar a questão, né, do visual mesmo, né, a poluição visual que esse tipo de maquinário causa na área urbana da nossa cidade. Então, é muito importante e o que eu puder fazer para contribuir, certamente estarei lá. Vereador, aproveitar a sua presença e o espaço aqui para a gente esmiuçar o programa Muralha Paulista. Muitas pessoas têm se questionado, têm questionado a Câmara, têm, enfim, questionado nas redes sociais a respeito da instalação de câmeras no trânsito da cidade, em especial nas grandes avenidas, Rodrigues Alves, Nações Unidas, Duque de Caxias, e estão confundindo essas câmeras que funcionam para vídeo monitoramento dentro deste programa Muralha Paulista com câmeras com radares fiscalizadores de velocidade do trânsito. É isso. Bastante importante a sua colocação, porque, primeiro que o programa Muralha Paulista é uma política de segurança pública. É uma política que foi criada, né, no governo Tarcísio, junto com o secretário de Segurança Pública, o Derrite, né, para controle, né, e, na verdade, uma forma de continuar mapeando, acompanhando e possibilitando a prisão de criminosos. Então, não tem nada a ver com o registro de velocidade, nada disso. Algumas câmeras irão captar placa e também a fisionomia das pessoas. Então, vai permitir, né, a prisão de procurados, a identificação de pessoas desaparecidas e também o encarecimento do crime, né? Porque numa cidade como Bauru, por exemplo, se o indivíduo chega até aqui, não tem câmeras ligadas a um sistema, porque essa é a finalidade, na verdade, trazer integração, né, entre todas as cidades no que diz respeito ao mapeamento do crime e do criminoso. Então é um programa bastante interessante, importante para a cidade. Nesse momento, não tem o investimento, né, da Prefeitura Municipal, o investimento inicial é do governo do Estado, né, e, obviamente, a Prefeitura vai ter oportunidade de utilizar desse sistema para fazer o monitoramento instantâneo. Então, aí sim, uma contribuição enorme para o município e eu tenho conversado bastante com a prefeita, né, com o Kitazumi, que é o responsável pela segurança e monitoramento de nossa cidade. Então, seria muito importante que a cidade, né, tivesse uma sala de monitoramento para acompanhamento em tempo real, full time. Aí sim, o projeto vai se tornar grandioso para Bauru. E também a prefeitura entrar com a aquisição de câmeras, né? Ou através, né, de locação, ou através da aquisição mesmo, mas aumentar o número de câmeras. Então, nós não tínhamos essa tecnologia em Bauru, né, apesar de sermos aí quase 400 mil habitantes, uma cidade importante no centro do estado, então a gente não tinha, e daí, conversando com o secretário de Segurança Pública, ele se sensibilizou e trouxe
esse programa que para nós é um projeto conceito, justamente porque o Estado é que está trazendo, né, toda a infraestrutura para o município. A prefeita fez a assinatura do convênio, é importante dizer, porque se ela não fizesse, né, a assinatura do convênio, nada disso seria possível. Ela assinou o convênio, estão sendo já terminando, né, as instalações das câmeras e esse material, né, vai poder ser utilizado para uma sala de monitoramento em tempo real, full time. E todas as câmeras que tiver condições, né, técnicas de ser integradas a esse sistema da cidade, ela vai ter condições de ser integrada e hoje existe a possibilidade, né, quem estiver nos acompanhando e quiser entrar no site da Secretaria de Segurança Pública, lá tem o programa Muralha Paulista. Às vezes a sua câmera, ela pode ser integrada nesse sistema. Então, é uma mudança recente, foi publicada, salvo engano, na terça-feira passada, e hoje a câmera do particular, ela pode ser inserida nesse sistema e aí o Estado vai continuar fazendo o monitoramento e a utilização da sua câmera para trazer segurança para a sua cidade. São as câmeras que ficam em frente às residências, que as pessoas utilizam nas suas próprias casas. Exatamente. Que joia. Com relação a essa assinatura do convênio pela Prefeitura Municipal de Bauru, é importante a gente ressaltar o registro de uma crescente no número de furtos, roubos e atos de vandalismo nos prédios, no patrimônio público municipal. Quer dizer, com esse monitoramento aí por meio das câmeras, a tendência é que esse problema também se atenue, seja amenizado, né, vereador? Sem dúvida, Lídia. Olha que interessante. Eu sou advogado, criminalista, sou professor, né, na Escola de Formação de Policiais há mais de 12 anos, trabalho com o pessoal da segurança privada há mais de 20 anos, 23 anos, tive toda uma carreira na Polícia Militar, fui para a reserva em 2021, então a gente lida, né, com segurança já há mais de 30 anos. E eu sempre digo, no plenário, em todas as entrevistas, que o crime, combater o crime é algo complexo. Não é tão simples. Se tiver viatura, não vai ter o crime. Não, nós precisamos de câmeras, né? Tudo aquilo que for possível para prevenir, 90% é a prevenção. A gente sabe que zerar a gente não vai conseguir, mas a gente consegue controlar, diminuir muito os números e, principalmente, né, permitir a prisão através do reconhecimento facial daqueles indivíduos que já têm um processo, uma sentença penal transitada em julgado, uma condenação. E tem muitos nessa situação que está aí, continua praticando o crime porque estão soltos, quando deveriam estar presos. Então, o sistema de monitoramento, além de prevenir, possibilita, facilita as prisões. Por isso é muito importante para a segurança pública de toda a cidade. Tá certo, vereador Cabo Elinho do PL, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Lidiane. Quero parabenizar o seu trabalho, o trabalho da TV Câmara, né, bastante importante para manter, né, todas as pessoas que acompanham aí o Legislativo, que acompanham as redes sociais informados. Eu sigo aqui, o gabinete estará sempre à disposição de todos, contem comigo. Maravilha, obrigada mais uma vez, vereador. Obrigada a você também que nos acompanhou aí pela TV e pela Rádio Câmara. E eu lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento na íntegra pelo nosso canal no YouTube. É só procurar lá TV Câmara Bauru. Até a próxima.